Gente, essa é a segunda tentativa. Eu abri uma segunda live. Na primeira, eu fiquei até feliz, porque na primeira eu tive uma crise de rinite no início. Oi, Érica! Eu tive uma crise de rinite, aí eu pensei, meu Deus, isso vai ficar gravado. E aí, quando a Nilceia entrou, não apareceu minha imagem. E aí, agora, pelo menos não vai ficar gravada a minha crise. Pronto, a Nilceia entrou, aí agora vamos tentar mais uma vez. Tomara que agora vá. Vamos ver. Oi. Foi? Foi de novo. Você tá me vendo, não? Cara, não, mas eu acho que tudo bem porque eu tô te ouvindo muito bem. Então acho que. Jura? Eu tô chocada. Pois é. Mas se as pessoas estiverem te vendo, eu acho que tudo bem. Talvez seja uma questão do meu celular. Érica, oi, fera, tudo bom? Vocês estão me vendo e vendo a Nilceia? Porque aí qualquer coisa a gente. Ai, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar alguém responder. Mas que loucura! Eu vou tirar minha imagem e colocar de novo. Agora apareceu? Não. Olha, mas o pessoal está dizendo que estão te vendo, então tá tudo bem. Ah, não, tudo bem. Depois, outro dia a gente se encontra ao vivo pra gente se ver. Poder Pra gente começar se olhando ver de para fato. você. Tá meio egocêntrico, assim, eu falando comigo mesma, mas vamos tocar. É assim que eu me sinto no início das lives, que eu fico tipo, oi pessoal, não sei o que, tal. Mas então tá, depois a gente vai combinar de se ver ao vivo pra gente conversar melhor. Combinadinho. É, eu tô muito feliz, eu só vou repetir, porque como eu comecei outra live, não tá gravado, mas eu tô muito feliz que você tá aqui mesmo, né? Eu falei que eu admiro muito seu trabalho, eu admiro muito a trajetória, né? Vocês que criaram o Grupo 59, saindo da EAD, é uma inspiração, assim, então... Enfim, tô muito contente mesmo de ter você aqui, é uma figura muito importante para estar aqui no Infoteatro. E eu queria. Eu tenho duas perguntas, depois a gente começa a falar da peça propriamente. Mas você, de Araraquara, eu inclusive descobri que você queria fazer direito. Eu fiquei chocada, não fazia ideia. E aí eu queria te perguntar se você acha que até hoje, assim, é necessário sair, né, do interior, que seja, para vir para as grandes cidades, como São Paulo, né, esses grandes polos Rio de Janeiro, para fazer teatro, ou se isso já mudou, assim, hoje em dia. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo que está aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar também. Agradeço muito por essa oportunidade de ter esse diálogo. Sim, eu vim de Araraquara. Eu não nasci, né? Mas eu comecei a fazer teatro em Araraquara. E aí eu fui traçando minha trajetória até chegar aqui. E sim, eu queria fazer direito. E eu acho, hoje em dia, depois eu tive contato com muitos atores que ou fizeram o curso de direito, que realmente se formaram, ou tinham o desejo de fazer direito, que eu acho que é muito comum até. Principalmente conversei com alguns artistas negros que tinham essa primeira experiência, esse primeiro desejo. Uhum. De ter uma coisa que une essas profissões, assim, esse desejo primeiro das profissões, depois você se aprofunda e entende a coisa de uma forma menos romântica, porque é esse lugar de estar acordado para uma coletividade. Eu acho que a grande maioria dos artistas, eu acho que acorda esse lugar, sabe, em algum momento da vida. Sim. E esse lugar da coletividade, do bem-estar, da questão. E a questão da justiça é um lugar de bem-estar coletivo, né? Deveria ser. Não é, às vezes, na grande maioria, mas é esse lugar, né? Sendo eu uma mulher negra que veio da periferia, Uhum. um processo ideológico muito óbvio, né, no primeiro momento, pensar de, puxa, eu quero trazer um lugar de bem-estar e de justiça e das coisas que eu via, né, que eu via tanto, enfim, na TV quanto muito perto de mim. E esse era o meu processo, que é muito romântico, né? É muito romântico. Depois você vai entendendo que as coisas
não são tão acessíveis e fáceis dessa forma. E aí, quando você faz teatro, você reencontra esse lugar de certa forma, né? Desse bem-estar coletivo e também do lugar de poder falar sobre mazelas que nos acometem assim, socialmente. Então, acho que a ligação dessas coisas parece uma coisa muito distinta, mas não é. Eu, É, eu me formei em direito, não fiz OAB, essas coisas, mas meu TCC foi sobre a relação do teatro com o direito. sim, E é exatamente isso, né? Assim, esse lugar da discussão da polis, realmente. Assim, eu fiz sobre o júri, então tinha mais esse teor. sim, porque hoje socialmente a gente tem uma empreitada grande de saber o que é que nos representa, dentro de vários setores, né? É, na educação, principalmente na política hoje, que essa representação do que somos como coletivo, ela está bem difícil de se materializar Uhum. concretamente, quanto nesse setor da justiça, da lei e tudo mais. Então, quando você busca isso lá, sabe, naquele primeiro sonho de criança que você quer ser, eu quero ser advogada. Eu acho que tem muito esse lugar, né, de entender coletivamente o que é bem-estar coletivo e de que forma você, como indivíduo, pode ajudar a tua comunidade a alcançar esse bem-estar coletivo. Então, no primeiro momento, era isso. E quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, gente, esse lugar também é esse lugar de conseguir angariar um bem-estar coletivo, Uhum. sabe? Então, eu acho que realmente as duas coisas se unem muito nesse ponto, assim. Então, eu já quis, mas... e depois, enfim, comecei a fazer teatro, encontrei esse lugar e comecei a fazer teatro numa idade muito um pouco avançada do que geralmente se faz, né? Geralmente se descobre ali na adolescência e comecei a fazer teatro com 20 anos, né? 21 anos, em Araraquara. E aí a questão do interior, olha, eu acho que não é uma sentença. Você está no Uhum. interior e você tem que ir para um lugar onde tenha mais oportunidade. Mas é certo que tem muito menos oportunidade em alguns lugares do interior. Não digo todos. Araraquara, por exemplo, tem umas características interessantes que tem um desenvolvimento de uma cultura, uma política cultural que se desenvolve, mas que ela não é estável, ao meu ver, né? Ela acaba sendo sempre um pouco instável pela questão da mudança de governo, ela está sempre um pouco oscilando entre as administrações que surgem na cidade, e isso acaba balançando muito a questão da política pública em relação à cultura, à educação e a tudo. Então você fica numa certa corda bamba, né? O artista está sempre ali entendendo quais serão os processos políticos para conseguir de fato implementar projetos que permaneçam na cidade, né? Que consiga frutificar. Porque é isso, projetos culturais e educacionais eles precisam de tempo, né? Precisam se estabelecer, precisam se firmar, precisam ter recursos que garantam a sua permanência. Então tem essa questão. Mas é uma cidade que tem uma certa efervescência se pensar em outros interiores, né? Uhum. Mas eu acho que não é uma sentença, mas é um lugar mais árduo, sim, por conta disso, uma das questões, e de uma certa falta de demanda, de oportunidade. Não é possível fazer, por exemplo, uma temporada de um espetáculo numa cidade do interior, porque ainda não tem uma formação de público que consiga manter um projeto a longo prazo. Então, você faz o espetáculo, você consegue fazer poucas apresentações, e aí, obrigatoriamente, você tem que fazer um circuito, ou pelo interior, ou trazer o seu trabalho para a capital, para ele conseguir continuar acontecendo. Mas, na realidade, para fazer trabalhos no interior, você tem que ter uma demanda de realmente construir um lugar para inserir o teu trabalho. Sim. De certa forma, aqui você já tem um espaço onde a cultura já tá se organizando e você insere o teu trabalho dentro desses processos e projetos. Uhum. Lá, muitas vezes, é começar um pouco, dependendo do interior, do zero. E isso é uma coisa que é muito difícil, porque é isso, né? O artista faz, apesar de todas as questões que a gente coloca, que todo mundo coloca sobre políticas culturais, a gente está realizando. Né? É muito bonito de ver, por exemplo, hoje na cidade de São Paulo, a quantidade de espetáculos que estão estreando, que estão ocupando espaços, né? A despeito de todas as questões públicas que a gente tem vivido, né? Sim. E aí no interior essa proposta se torna um pouco mais árdua, no sentido que às vezes realmente você tem que começar um projeto do zero
e para conseguir arrebanhar tanto o público quanto os artistas que possam estar ali e contribuir para o projeto. Então, não é uma sentença, tipo, eu estou numa cidade interior, eu tenho para uma cidade da capital. Mas, dependendo da situação, do momento político da cidade, de várias outras coisas, você vai ter que realmente formular um projeto gigantesco para conseguir ter continuidade e estabilidade no seu projeto teatral. Né? Aí, eu acredito que ainda é assim na maioria dos casos, né? Sim, sim, você, né, falando, meu namorado é de Cruzeiro, que é a divisa Rio Minas São Paulo. Lá tem um teatro lindo. É uma réplica do Scala de Milão. Assim, é muito, muito lindo. E é isso, não tem o que você falou, essa continuidade de pesquisa, né? Assim, então aquele teatro fica lá, às vezes tem uma coisa ou outra, né? Mas enfim, também não vamos generalizar, né? Mas é, eu acredito que até no interior a questão dos festivais, isso faz muito sentido, assim, né? O É, intercâmbio é uma troca, né? O intercâmbio, é isso que é interessante, né? Eles têm muito mais esse caráter de intercâmbio entre produções de outros lugares, e é super bacana porque, de repente, a realidade de uma cidade, você pega aquela célula, aquela ideia que serve para a realidade do teu lugar, e essas trocas são muito efetivas. É muito bacana, sabe? Mas é isso, né? Depende da demanda de cada lugar, dos processos políticos e culturais e educacionais de cada lugar. Então é sempre um lugar a se construir, o que é uma pena, né? Porque às vezes tem projetos muito bons em determinadas cidades e com o passar do tempo eles vão sucateando e aí os artistas têm que ver grandes esforços para retomar esse lugar. Então esse desmonte constante é uma coisa que prejudica muito, sim, né? Porque os produtos têm que ter o mínimo de continuidade para crescer, e não para você ir construindo e desconstruindo cada momento, né? Para cada planejamento político, para cada situação. Isso é muito desgastante, né? E fica na nossa função, e que não deveria, que aliás, deveria, a gente faz e a gente tem feito, mas não é só um problema dos artistas construir o seu espaço, né? O sim. problema é uma questão social, né? São É, políticas públicas, né? A e é um falta patrimônio delas. público. É. E é um patrimônio público, né? Cultura e educação são patrimônios, patrimônios do público. E isso não é dado dessa forma, né? Não é visto, às vezes, muitas vezes, como um patrimônio. Então, ele pode ser dilapidado quando for necessário, né? Ele pode receber ali menos atenção. E não é, pelo contrário. Né? Ele deveria receber mais incentivo, porque ele promove várias coisas. Tipo, só se pensar na quantidade de pessoas envolvidas nesses processos de cultura e educação, a quantidade de profissionais que podem trabalhar e desenvolver seus trabalhos é gigantesca, né? Então, é um pensamento muito enviesada em relação a isso em muitos lugares, né? Não dá para generalizar, não é realmente. Ainda bem que tem cidades que conseguiram desenvolver isso muito melhor. Em relação à formação, né, até pensando, você veio para São Paulo para prestar a Escola de Artes Dramáticas, e depois você passou, fez, se formou, e a partir da IAD vocês formam o Grupo 59 e vão mostrar esses projetos, né, da escola, vão levar isso para o mercado, para o público. Sim. É o que eu falei, né? Isso é muito inspirador. Eu tô agora fazendo licenciatura no Célia Helena e eu vejo muito essa questão, assim, tipo, ok, a gente tá fazendo aqui, a gente vai se formar, o que vai acontecer? Como que eu vou entrar? Eu tenho que entrar em algum grupo, né? Tem muitas questões nesse sentido. Como que vocês se organizaram e tomaram essa decisão? Olha, vamos continuar. Como que foi isso? Olha, a gente entrou na Escola de Arte Dramática em 2007 e nos formamos em 2011, né? Que é quando Uhum. o grupo nasceu profissionalmente mesmo, né? Fora, fora da universidade. Bicho, foram várias questões, assim, vários acordos e várias sacadas, assim, que a gente agradece muito, porque realmente, muitas vezes, o jovem, né, artista que está saindo da escola, tem sempre um abismo entre a formação e a primeira oportunidade de ingressar realmente em algum grupo, ou realmente concretizar algum trabalho.
e a gente conseguiu fazer essa ponte, essa travessia de uma maneira muito mais tranquila, já com o projeto na mão, né? Já sabendo um pouco como encaminhar. Isso foi muito bom, inclusive por uma questão de suporte mesmo. Porque às vezes é muito difícil você se manter na cidade, por exemplo, em São Paulo, ou seja, a cidade que for, depois da universidade, sem ter um trabalho, ou sem ter uma meta, ou sem ter uma oportunidade, realmente é um momento muito difícil, né? Que tem pouca acolhida, inclusive, muitas vezes. E a gente, no processo de curso, a gente foi entendendo que a gente tinha ali uma organização de trabalho que era saudável, que tinha uma potência, além dos afetos, né? Que são extremamente necessários para conseguir dar continuidade para um grupo. Uhum. Não tem como não envolver os afetos, né? Necessário para a arte, para tudo, para a formação, para a criação. A gente foi entendendo que tinha ali umas estratégias de trabalho comum que eram muito efetivas, muito objetivas e que estavam dando certo. E mesmo dentro do curso, a gente já começou a se apresentar em outras unidades do TUSP, né? Uhum. Tem a USP em São Paulo, aí tem algumas unidades que a gente foi viajando. A escola também, na ocasião, deu muito suporte para a gente. Né? Os espetáculos começaram a ser falados, né? Alguns núcleos pediram, Bauru, vem para cá apresentar. Algumas pessoas foram ver na USP e se interessaram. Então a gente começou a ter também essa experiência de apresentar os nossos trabalhos em outros lugares, fora da USP, que foi bastante importante, porque eram outros públicos, né? Em outros contextos. E a gente foi entendendo que os nossos espetáculos poderiam atingir outra camada que não a das pessoas que vinham até a escola para ver o trabalho da turma, né? Que é composta por parentes e amigos, né? Nossa grande maioria. O fã-clube. Aí era, né, plateia um pouco já vendida ali. E a gente foi apresentando em outras cidades e vendo que o trabalho tinha uma relevância mesmo, tinha uma troca que era interessante. E aí, quando a gente foi, ao longo do tempo, sem muita pressa, sem muita pressão também, a gente foi entendendo que, putz, esses trabalhos eles têm vida para cumprir além do curso, né? A gente foi entendendo isso aos poucos. E a gente foi também tendo contato com profissionais que estavam super atuantes naquele momento, né? Artistas incríveis. A gente saiu no repertório com 3 espetáculos, que foi o Gato Malhado, que é a direção da Cristiane Paulito, o Moquim Pó, que era a direção da Cláudia Shapira, e a Última História, que era a direção da Tichi Viana. E foram 3 artistas que falaram bastante com a gente sobre essa questão desse lugar do teatro de grupo em São Paulo, do teatro de grupo no Brasil, das dificuldades que a gente teria. Assim, a Tichi foi muito fundamental assim, de trazer muitas coisas muito concretas e muito objetivas para a gente, inclusive a questão de como produzir. E a gente teve a sorte de... Oi, desculpa? Não, fala. Pode... Teve a sorte de ter os espetáculos já produzidos, né? Sim. Foi uma sacada que, às vezes, estando dentro da universidade, é muito bacana, porque a gente, como novatos, a gente talvez não tivesse acesso a esses profissionais, né? Não teria como pagá-los, não teria como produzir um espetáculo. E a gente já saiu da escola com 3 projetos já produzidos. Então, a gente só precisava realmente oferecer esses espetáculos para, enfim, para lugares onde a gente pudesse cumprir temporadas para ir trazendo público. Então, na realidade, foi um facilitador nesse sentido da produção do espetáculo, e a gente teve a sacada de falar, mano, por que não, né? A gente já viu que tem públicos que se interessam, a gente vai, né, na manha tentando colocar esses espetáculos, a gente participou de alguns festivais e teve uns que abriram muito as portas. A gente agradece muito, por exemplo, ao Alexandre Matti, que é um professor universitário, que deu aula em várias escolas de teatro de São Paulo, também crítico, e ele fez uma crítica. A gente fez um festival em Piracicaba, que era era Pentepira. A gente fez o Gato Malhado, assim que saiu da escola, saiu essa crítica, e essa crítica abriu um monte de portas pra gente. A gente conseguiu realmente dialogar com alguns lugares que compraram o espetáculo Gato Malhado, que no começo da nossa trajetória foi um pouco carro-chefe para a gente conseguir outras oportunidades. E foi bem esse lugar de olhar um pouco em torno, olhar um pouco a nossa realidade de artistas a partir da nossa formação, entender que o que a gente tinha poderia virar um projeto para fora, né? Para além do curso. Isso foi muito importante para a gente ter tido essa percepção, sabe? E é muito... Não,
eu ia falar, é muito bacana como uma coisa leva a outra, né? Assim, então você tá com esse projeto você conhece alguém, sai uma crítica, né? E talvez a profissão se dê dessa maneira, né? Assim. Ó, o Sim. Rafa, Nós aqui. também, né? É o famoso nós por nós. Eu acho que tem muitas coisas dentro do teatro que é o artista pelo artista, assim, no sentido de das parcerias, da construção, das trajetórias, dessa Sim. troca, desses intercâmbios, de coisas que a gente vai aprendendo. A gente aprendeu imensamente, sabe, com essas figuras que foram até a escola, um processo de formação pedagógica, mas que acabou trazendo uma base para a gente como profissionais depois na formação do grupo, né? Assim, pessoas queridíssimas, assim, que são parceiras até hoje, inclusive, né? Nos nossos processos, no meu processo. Depois de anos eu fui trabalhar dentro do Núcleo Bartolomeu de Depoimento, continuei trabalhando com o Ki. A Lua Tem, tá aqui. Lua Gavagnini, amo. querida. As parceiraças, assim, que a gente fez Não, desde aquela época, né? Que o tem núcleo, assim, é, é muito maravilhoso, né? É um time que você fala, meu Deus do céu, né? E você é, tá lá, então também é maravilhoso isso. não, eu ah, né, bicho, assim, a gente conseguiu saber um pouco através do funcionamento dos grupos por dentro, poder ver, foi super bacana também, né? Essas pessoas trouxeram essa experiência, que a maioria de nós chegava de outros lugares, eu cheguei do interior, a maioria das pessoas também chegaram de outros lugares que não São Paulo, né? Artistas que Uhum, estavam em outros lugares. E a gente entendeu um pouco por dentro qual foi a luta do teatro, do teatro de grupo paulistano para se estabelecer, a questão da lei do fomento e outras questões de atividades políticas mesmo, né? A frente política que o teatro é. uhum, E a gente foi se inteirando da maneira mais amorosa possível, né? Dentro dos processos, dentro da escola. E a gente foi recebendo aí, foi se nutrindo. Quando a gente saiu como grupo, a gente já saiu com um pouco de noção, tá uhum. ligado? De como a coisa poderia funcionar, de como a gente poderia se estabelecer, se firmar, e muito importante mesmo, assim, foi uma base bastante importante. E aí eu acho que quem está nos cursos agora é um pouco sem pressão, né, sem ter, porque a gente não teve negócio, a gente precisa, a gente vai formar um grupo a todo custo, desculpa, a gente tem caminhões passando pela rua aí, tem um Ah, barulhinho. imagina. Não tinha uma obrigação, mas tinha um lugar de vamos experimentar, né? Porque eu acho que às vezes a gente vive uma pressão tão grande na nossa profissão que realmente tem umas instabilidades que nos oprimem bastante, de às vezes impor coisas para os nossos projetos artísticos que não são saudáveis, Uhum, assim. Eu acho que quem olhar para esse entorno, olhar para o próprio trabalho, entender se dá para caminhar com ele e se realmente der, por que não? Sabe? sim. Porque dentro da escola você está no momento de experimentar coisas, está no momento de errar mesmo. É o lugar do aprendizado, ele passa também pelo erro, pela experiência que não frutifica e está tudo certo, mas olhar com carinho para o que você faz e para os parceiros que estão ali, que com certeza vão ser parceiros para a trajetória artística como um todo, para a vida toda. Foi o que aconteceu com a gente. Enfim, por mim a gente falava assim dessa transição que eu acho é um tema muito importante, pouco falado, sabe? Esse início, assim, como que vai, enfim, até né, pensando na formação e pós-escola. Mas a gente está com o horário e precisamos e queremos muito falar sobre a peça Aleatório. É, Nilceia está dirigindo. Eu queria. A gente vai chamar a Érica aqui, Érica Rocha, que faz a peça, como atriz. Mas antes, eu queria que você falasse como está sendo essa questão da direção para você. Você já dirigiu outras vezes? Como que é essa outra função, né, dentro do espetáculo? Olha, para mim é uma experiência que ainda é muito nova para mim, assim, durante muito tempo eu me dediquei exclusivamente à atuação, e não digo que agora eu virei uma, para mim é uma experiência de troca mesmo, sabe, de aprendizado em que eu me dou ao luxo e ao prazer de realizar quando tem uma oportunidade, mas é o segundo espetáculo que eu dirijo. O primeiro eu dirigi, que veio a público, já dirigi outros trabalhos mais em processos pedagógicos e tudo mais, mas é o segundo trabalho que eu trago a público, né? O primeiro foi o Silva, que foi um trabalho que eu fiz com codireção
Eu na parceria com o Georgette Fadel. Nossa! A gente dirigiu o espetáculo Silva em 2021. Ele estreou em 2021, que foi um trabalho, e dramaturgia do Lucas Moura, com um elenco super bacana, assim, foi um trabalho que me deixou muito feliz, muito potente. É um elenco negro que falava de questões da negritude. Foi um processo muito feliz, assim, sabe? Uhum. Foi a primeira direção que eu trouxe a público e agora o aleatório, que eu assino a direção. Óbvio que não é um trabalho que eu fiz sozinha, nunca é, né? Teatro nunca é. Tive uma parceira, vários parceiros incríveis, né? O espetáculo tem uma ficha técnica lindona. E a experiência tem sido, eu acho, o que eu acredito, assim, hoje em dia, né, principalmente, a gente já passou por vários processos em relação à visão do que é a direção, né? A direção é uma função dentro de uma criação Uhum. artística. E é uma troca. Assim, eu acho que a minha função realmente foi tentar estruturar um intercâmbio artístico entre a dramaturgia, que é uma dramaturgia de uma autora londrina, contemporânea, esse texto é de 2008, né? A atriz, a Érica, que tem toda uma bagagem, né, todo um trabalho realizado, e a minha percepção e dessa equipe de criação, por exemplo, a Daniele Mendes, que foi quem ela é diretora de movimento, que trouxe uma visão sobre essa questão do corpo no trabalho que foi incrível, assim, foi uma soma maravilhosa, e um pouco meu trabalho é tentar alinhavar todas essas trajetórias, alinhavar toda essa história, essas afetividades que vão surgindo através do texto, né, que vai emanando várias questões de memória Uhum. e de história, né? Tentar achar a justa medida para essas coisas se unirem, assim, sabe? Isso como pesquisa, para mim, como atriz, também valeu muito, É assim, mesmo? muito importante. Muito, porque você vê outro corpo realizando a tua ideia, o que antes era eu pensando na minha cena e levando para o processo enfim, de realização de cena, você trazer uma ideia e vê-la se materializar de uma forma que você nem pensou, né? Porque não é teu corpo, não é tua história, não é o jeito que você faria, e dane-se o jeito que você faria, na Sim. realidade. Quem está interpretando é a atriz, e é muito bonito de ver, sabe? Como essa energia, né, da criação, ela vai transpassando os corpos, vai se alterando, se modificando e se moldando, e já é a tua ideia, mas já não tem mais a forma da tua ideia, e aí tá tudo certo, sabe? Porque é exatamente isso, né? Vai passando de uma ideia, de uma cabeça, de um corpo para o outro, para se transformar em uma terceira coisa. E isso Sim. é muito bonito, e como atriz foi muito importante ver, sabe? Ver como a tua ideia se modula, como o texto se modula com outra voz, também como você consegue ajudar aquilo a realmente ir nascendo e se formando, um lugar de aprendizagem muito grande sabe, de tentar ter sabedoria diante desses Uhum. conteúdos, diante desse corpo, diante dessa trajetória, respeitar, inclusive, o que o outro tem para dizer a respeito daquilo, que às vezes é radicalmente oposto ao que você está querendo dizer, e você ter que achar ali uma fusão mesmo. Sim. Isso é um acordo muito, muito generoso e é um acordo ah, muito potente, sabe? Se realmente você se abre para isso, não tentar impor, porque eu não acredito muito hoje em dia nessa questão da imposição, né? Como já foi antigamente essa questão da direção, em que tinha uma hierarquia, eu não acredito nisso. Sim. Eu não trabalho com isso nem como atriz, assim. Eu evito esse tipo de postura. A gente sabe que ainda tem, porque cada pessoa tem uma visão diferente sobre tudo. É. E, mas eu não acredito nessa questão de hierarquia. Eu acho que realmente a direção é uma função dentro de uma criação artística, como tem a função da atriz, como tem a função da direção de movimento, da luz, que é da Gabi, do som, que é do André Pape, da cenografia, que é o Gui Santi, o Rafael Tomazini, que fez as filmagens do conteúdo da cena. Então, é uma soma, né? Não é uma imposição. Porque se É uma for uma criação imposição, é coletiva, né? coletivo, porque senão o indivíduo se esgota muito facilmente, né? E se Uhum. repete com muita facilidade e acaba ficando um pouco obsoleto se ficar simplesmente frisando as suas vontades sem ter permeado por outras vozes que estão aqui, né? Que estão no processo de criação. E é assim que eu acredito, assim que eu tentei trabalhar, espero que eu tenha conseguido. De repente a Erika e fala, nossa, é muito bom e pouca coisa.
Não tem nada disso que ela falou. Mas pelo menos eu tentei muito ter esse diálogo, assim, de ser um pouco essa figura que faz essa interlocução artística entre todos esses elementos. E foi um aprendizado muito grande, assim, eu sou muito grata. Esse convite veio através da Mosaic Produções, né, que é o Cícero e o Tiago, e se fortaleceu muito nesse processo. Foi um processo muito afetivo, muito amoroso, porque a gente está falando de um tema muito difícil, e Sim, a gente estava falando também da mesma forma de uma coisa muito basilar, né, que é família. sim. Então, Vamos chamar a Érica? Aí a sim, gente. Ó, Nilceia, se você precisar em algum momento sair, você fica à vontade, tá? Tô nervosa, assim, tipo, meu Deus. Mas que você tem ensaio, então. estou com 59, inclusive. Ah, você tá aí? Oh, Calma, vou chamar a Érica. Ai, que máximo. Ó, gente, a peça está no Sesc Vila Mariana. E aí, no final, a gente passa as informações, eu também vou postar. Então, não se preocupem. Coloquei ela. Ó, ela tá no teatro? Opa. Tá. Ai, gente, espera só um minutinho. Ai, gente, a live. Olá! Oi, bom dia. Tudo bom? Bem, vocês, prazer. Também. Feliz de ter vocês aqui hoje. Você viu toda a minha crise de alergia, né? Porque você foi. Eu vi, Natália. Não, eu juro, eu entrei tipo, meu Deus do céu, tal. Aí, agora no meio da live eu comecei a ficar laranja. Tá estranho hoje aqui, não tá? Tá meio esquisito. Érica, bem-vinda ao Infoteatro. Eu queria um pouco, né, que vocês comentassem como que foi o processo de encontrar esse texto, de onde surgiu a ideia de fazer esse texto, e um pouco sobre a autora também. Ah, tá ótimo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos, todos e todas. Nil, você arrasou no processo, a gente somou junto. Eu estava aqui rindo sozinha na hora que ela te chamou. Bom, eu tive contato com esse texto da Debbie Tucker no final de 2019. Eu estava escrevendo um projeto para concorrer ao prêmio do Cultura Inglesa Festival, e aí precisava ter algum intercâmbio com a Inglaterra, porque era uma demanda do edital, né? E aí eu estava escrevendo sobre infâncias e comecei a procurar por dramaturgas. Só que eu queria que fosse dramaturga negra. Eu também Uhum. não entendia muito, né, dessa cena preta em outros países. E aí eu cheguei no artigo que falava sobre a Debbie Tucker e sobre o Randall. E aí entendi que nessa peça a personagem, uma das personagens importantes, acontece um fato com ela e ela está com o uniforme escolar. E aí eu pensei, poxa vida, isso é tão Brasil, num sentido triste até, né? E aí fui estudando mais, li a peça e ficou guardadinha ali. E aí no começo desse ano, o Tiago Martelli, que é um dos idealizadores, entrou em contato comigo, junto com o Cícero, da Mosaico Produções, e a gente começou a falar sobre a vontade de montar esse texto. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí depois a gente começou a conversar com a Nilceia, com a Dani, e a gente foi juntas para a sala de ensaio, começamos a estudar, a mobilizar todo esse material, e aí a mobilizar o corpo, e estreamos dia 24 de outubro, o Aleatório. Ai, gente, que máximo. E que eu sempre gosto de pontuar isso, como demora, né, para uma ideia vir à cena, né? Então, você conheceu em 2019, que você comentou, o texto, até hoje, tipo, é um processo muito longo, né? Até encontrar essa equipe, tudo. É, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a peça, né? O enredo, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Falem isso, depois eu falo o resto. Bom, o enredo é o seguinte: é um dia na vida de uma família negra, e aí as personagens são apresentadas ali um pouco da sua rotina, do dia a dia, até que depois do almoço acontece um fato, chega uma visita indesejada na casa dessa família, e a partir daí a rotina muda. E os fatos vão acontecendo, as peças desse quebra-cabeça, que até então não se sabia existente, começam a se encaixar mais ou menos, né? E
enfim, aí a rotina e a vida dessas pessoas são alteradas. Sim. Quer falar, Nilceia? Você tá vendo a gente? Eu tô Eu, vendo a Nilceia, não. Mas, calma, a Nilceia tá vendo a Érica. eu tô vendo a Érica, só não tô vendo você. Você Não também não estão tá me querendo vendo, te mostrar Érica? pra gente. Não, no começo eu estava, mas agora eu só tô vendo a Nil. Nossa, gente. Mas tudo bem. Espero É, que quando ficar gravada, tomara que fique completa. Mas, calma, você queria falar alguma coisa que eu fiquei na dúvida? Não, não, não. Ah, Eu acho que é isso mesmo. A gente tem. Eu acho que a sinopse é essa aí mesmo, e eu acho que não, acho que tudo bem, acho que podemos tocar. tá bom. Eu ontem fiz uma live com o Johnny Salaberg e fazendo a pesquisa assim da pauta, ele, né, numa palestra que ele deu, ele falava, querendo ou não, eu tô escrevendo uma dramaturgia hoje que eu gostaria muito que não existisse no futuro, né? Então, queria que vocês falassem um pouco como que é tratar desse assunto, né? Como que vocês se relacionaram com isso durante o processo? A Nilceia falou, né, que vocês tiveram uma relação muito afetiva, até porque, né, essa é uma grande questão, então queria que vocês falassem um pouquinho desse ponto. Uhum. A gente tem lidado, né, com essa questão do tema, dos temas que são importantes e necessários Sim, serem ditos e tudo mais, que ainda são necessários, né? Um pouco tem um lugar em que eu acho incômodo dentro das pautas das conversas sobre teatro negro, em que ao mesmo tempo as pessoas reconhecem a necessidade de falar sobre esses temas e ao mesmo tempo tem um lugar de falar que os textos negros ou os trabalhos negros sempre falam do mesmo lugar, como se esses assuntos estivessem solucionados e a gente estivesse falando de algo que já é uma peça de museu e não é. pois São é. coisas, são questões que são extremamente vigentes. É lógico que vai ser muito bom o dia que a gente realmente estiver falando de algo que não for uma realidade atual, mas ainda é, e é necessário falar, e é um espaço que a gente conquistou, né? Então eu acho que a celebração é necessária também, mesmo que esses temas sejam difíceis de serem ditos, a celebração da possibilidade de uma mulher negra estar no centro da cena falando sobre isso é uma coisa que eu faço questão de frisar, né? A gente tem a Érica falando sobre esses temas importantes, num circuito de teatro, enfim, que a gente pode dar acesso ao público, a públicos variados, mas são temas difíceis para a gente, né? São temas realmente que um dia a gente espera que socialmente eles não sejam mais temas atuais. Quando a gente lê o trabalho da Deb, o que mais saltou aos olhos diante dessa questão é como é um texto londrino, escrito em 2008, que cabia perfeitamente na nossa realidade. Porque essa estrutura, ela tem braços extremamente longos e extremamente longos em relação a territórios e a tempo, ao tempo, né? A gente está falando isso, aliás, a gente está falando isso há pouco tempo, porque há pouco tempo a gente conseguiu conquistar, há pouco tempo eu digo, né? A gente está aí com Abdias do Nascimento desde muito tempo em relação à nossa trajetória de vida, mas há pouco tempo em relação à sociedade. E, e a necessidade de se falar sobre isso ainda, né? E que esses temas são necessários, né? Então tem várias falácias, né? O que é muito cansativo para a gente na realidade é que, em oposição à necessidade da gente fomentar esse tipo de troca social, vem sempre umas falas que interferem nesse processo, como estamos cansados de ouvir os negros falando sobre isso. A gente não está cansado de, às vezes, repercutir temas que são totalmente desnecessários aí sim para a nossa sociedade, que precisariam ser revistos, como o Shakespeare, por exemplo, que é cheio de misoginia, que é cheio de racismo, que é cheio de questões que têm que ser revistas, e as pessoas ainda montam Shakespeare como se fosse algo necessário, totalmente amplo e necessário para a sociedade, e tem muita coisa ali que não é, que precisa ser revista. E aí a gente está falando sobre processos de negritude, de sociedade, de estrutura racista, e as pessoas já estão cansadas, né? Acho que estão cansando muito fácil de ouvir coisas que são necessárias, sabe? Porque essas questões que a gente traz são necessárias. E a gente faz justamente para elas deixarem de ser necessárias de serem ditas. Uhum.
Então, é todo um grande processo, né? E a gente tem que ir debatendo porque as falas contrárias ao nosso trabalho, elas se elaboram, né? Elas vão se elaborando também. Então, a gente tem sempre que estar em debate. Então, o tema é necessário, os debates que vêm desse tema também vão se fazendo necessários de estarem na pauta. Sim, sim. Ontem, desculpa trazer, mas é que tá muito fresco na minha cabeça, né, por conta da entrevista de ontem com o Johnny. A gente comentou muito sobre essa questão, né, das pautas raciais e tudo mais nas universidades. Então, por exemplo, na aula de dramaturgia no Célia Helena, um dos dramaturgos que a gente estudou foi o Johnny. Então, né, a gente conversou bastante a esse respeito, né? Como, de alguma forma, é, bem tarde até isso tá entrando, né? Assim, a gente hoje em dia, tipo, nossa, a gente vai estudar, sei lá, a gente até agora no Célia Helena não estudou Abdias, estudou Stanislavski e estudou, né? Então, isso tá sendo colocado, pelo menos, em discussão, né? Assim, antes uma coisa que não era nem. Eu fiz Wolf Maia em 2000 e eu me formei em 2016 e vendo agora a formação, né? Claro, são escolas diferentes, mas também em épocas diferentes. Tem, né? Vocês sentem essa, né, essa evolução nesse sentido? Sim. Bicho, assim, os processos são lentos, né? Uhum. Eu acho que os processos sociais são muitas vezes muito lentos, mas eu acho que ponta de lança e vanguarda, a negritude sempre lidou com isso, né? A gente sempre está muito agudos e muito aguçados em relação a essas questões mesmo. Teve uma questão da necessária, né, dos alunos negros entrarem na universidade através do processo de cotas e tudo mais, mas as universidades, enfim, elas demoraram muito tempo para realmente introduzir o corpo negro dentro dos debates da universidade. Uhum. É isso, você tem você tem as cotas dos alunos negros que entram na universidade, mas é isso, a instituição não está preparada para receber. E não estar preparada para receber é justamente mudar a pauta de discussão. Sim. E qual é o Entender? suporte, né, para receber? Porque, tipo, não me interessa mais, tipo, demandar vários tempos e vários anos de pesquisa em torno de assuntos que já não me pertencem mais. Não que eu não deva conhecê-los. No processo educacional e pedagógico é necessário conhecer tudo, saber as estruturas, inclusive para entender como isso acabou se perpetuando ao longo dessa trajetória. Mas não pode ser restrita a essas mentalidades europeias, sabe? Por exemplo, que a gente entra na universidade estudando unicamente essas vertentes. Tem que se abrir para outros panoramas, para outras discussões e para outras descobertas, né? Que para a branquitude são descobertas. E para nós mesmos, como foi um processo muito negado a nós, muitas vezes também são descobertas. Né? Agora que a gente, por exemplo, tem um espetáculo como Exílio, da Legítima Defesa, que traz o Abdias do Nascimento à cena, Uhum. sabe? Agora, 2025. Lógico que outras pessoas também falaram sobre, mas traz mesmo categoricamente uma pesquisa sobre o PEN. E entre outras coisas, entre outras discussões, dramaturgia, literatura preta, agora que a gente está vendo esses processos serem realmente postos em cena, a instituição briga com os artistas para manter as suas tradições eurocêntricas. E a gente está sempre tentando empurrar essas referências um pouco para longe para a gente poder enxergar as Sim. nossas. Então é uma demanda muito contraditória que fica correndo na paralela. A gente tentando argumentar e tentando colocar em pauta as nossas questões e conseguindo, né? Vide quantidade de projetos pretos que estão em cartaz agora, por exemplo, e a instituição brigando para manter uma certa tradição de ensino que Uhum. que não nos alimenta mais. Né? Sim. Então, são pautas que vão correndo na paralela e a gente também tem que ficar lutando em relação a elas. Né? Sim. Né, e essa questão dos clássicos, né? Ah, tem que. Enfim, Isso é uma outra live, né? Assim, pra. A gente aqui só tá pincelando coisas, mas são discussões muito profundas, né? E muito
relevantes que daria aqui. Quem sabe a gente não faz, né, para falar sobre as instituições nesse Isso sentido. A Érica pode falar com primazia, né? Porque a Érica é uma historiadora, formada em história e já viveu esses processos nos dois âmbitos, né? Tanto da educação formal agora quanto no teatro, né, Érica? Eu venho aí de um tempo longo, né, dentro da academia. Uhum. Entrei de acordo com olhar com a sociedade, um pouco mais velha, né? Eu entrei na universidade aos 25 anos. E aí eu fui fazer teatro, quer dizer, fiz história, depois eu fiz mestrado em artes cênicas. No meu mestrado, eu acabei fazendo uma pesquisa que inicialmente não era muito do meu interesse. Eu queria ter estudado o exílio do Abdias Nascimento, então é muito interessante, né, ele estar aqui presente nessa fala e também em cartaz lá com o exílio. Mas por questões da universidade não pareceu tão interessante no momento. Enfim, aí depois eu acabei encerrando ali meu momento na academia, fui para a sala de aula. Mas é muito bom que a vida continue em movimento e a gente vai seguindo por outros caminhos. E aí, falando sobre o tema e uma coisa que a Nilceia trouxe agora, que eu acho muito interessante, né? Que as pessoas sempre falam que e a gente está falando dos mesmos assuntos. No entanto, tem o por trás da construção, né? Quando eu estou lá na sala de ensaio com a Nilceia e com a Daniele Mendes, com todo o repertório que elas têm, e aí esse processo de construção da personagem, que não passa apenas por uma construção, um ponto de partida da Europa, né? A gente teve todo um trabalho de corpo a partir de práticas não europeias, da dança africana, de trabalhos a partir de arte oriental, da pesquisa da Daniele, as provocações que a Nilceia trouxe. Então, tem um corpo ali que foi trabalhado que não está dentro dessa lógica. Uhum. E a nossa tecnologia é muito sofisticada. Só que algumas pessoas não têm o olhar tão aguçado para perceber isso e está tudo bem, né? E tematicamente, a gente continua falando desse tema, como vocês colocaram bem, porque se faz necessário, né? Há menos de um mês teve um caso de violência que se reforçou. Adolescentes foram assassinados e a família não teve o respeito nem durante o velório. Então, menos de um mês, gente. Eu acho que o teatro, ele é a potência disso, né? De conseguir colocar em foco questões que são necessárias, políticas e ainda latentes. Óbvio que a gente quer e sabe falar sobre diversas coisas, mas no momento é essa a nossa escolha. Sim. Gente, obrigada mesmo, assim, pela discussão breve, mas espero que a gente possa, né, fazer ter outras conversas, que a gente possa aprofundar isso. Eu realmente sei que eu preciso estudar mais nesse sentido. Eu me sinto até despreparada para, sabe, para conversar sobre. Acho que é um lugar muito mais de ouvir do que tornar a discussão mais, entende? É, é muito. É um lugar a se pensar, assim. Eu fico muito agradecida, né? Até ontem, conversando com o Johnny, também tive uma entrevista muito interessante com o Cleiton Nascimento, que né, ele falou muito sobre isso, até no sentido das entrevistas, que eu também aprendi muito. Então, não sei, tô dividindo aqui com vocês, eu me sinto nesse lugar de precisar me aprofundar mais. E, então, obrigada realmente por isso. E o Clayton falou uma coisa, e eu queria finalizar com isso aqui a nossa live. Eu falei, Clayton, né? Você já deu entrevistas tal. Por que que você topou estar aqui? E aí ele falou, porque eu fico muito curioso para saber as perguntas. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque as pessoas sempre perguntam a respeito das nossas dores e não a respeito das nossas celebrações, a respeito dos nossos sonhos. Então a gente conversou bastante sobre isso, né, nessa entrevista. E eu queria perguntar para vocês, eu queria na verdade que vocês respondessem e falassem alguma coisa que não é perguntado normalmente. Assim, o que vocês gostariam de falar? Que raramente as pessoas abordam, seja sobre né, o processo da peça aleatório, seja sobre a trajetória de vocês no teatro ou
porque cortou o áudio, talvez não. Não. Ai, Não. vocês não estão me vendo, é verdade. Ô, gente, depois quando a live ficar salva, voltem nessa parte. Porque eu fiz tipo, ou, e fiz um gesto assim, ou, sabe? E aí vocês duas ficaram assim, e eu também, eu fiquei tipo, nossa, acho que elas, né, sabe, pegou fundo. Ai, gente, muito bom. Eu esqueci que vocês não estão me vendo. Gente, eu vou responder primeiro, licença, Érica, porque depois eu vou me retirar, e então já gostaria de me despedir e agradecer muitíssimo. Ai, visitas. Pronto. Foi a trilha. Agradecer muitíssimo ao convite mais uma vez, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Bicho, eu acho que tem muitas coisas que as pessoas não nos perguntam. Eu acho que é até difícil sintetizar em uma só. Eu acho que quando a gente faz qualquer trabalho, seja ele que vá para a questão desse lugar social de embate em relação às nossas necessidades, aos nossos pensamentos, às nossas ideologias, seja ele indo para um outro canal, as pessoas têm uma tendência a rotular o que a gente faz sempre. Eu acho que a gente sempre não é perguntado para o que está além do rótulo. Que é isso, a gente está falando sobre as nossas dores, mas a gente está em atividade. Uma pessoa negra estar em atividade no Brasil, sendo artista, é de uma necessidade de celebração que ninguém faz ideia, não tem tamanho. Sabe, você poder estar num espaço público que oferece espetáculos, sendo uma atriz negra em cena, com uma diretora negra, uma dramaturga negra, uma direção de movimento negra, uma iluminadora negra, um cenógrafo negro, sabe? Isso é uma celebração, independente dos temas. Assim, a gente está trazendo a dor para a cena, porque socialmente é sobre isso também. É isso que nos parte, como a gente poderia estar falando de outras coisas também. Nesse momento foi uma escolha, mas a gente escolhe várias outras coisas, né? Eu acho que o que não nos perguntam, geralmente, é o que está para além, nas entrelinhas dos trabalhos que a gente está oferecendo para o público. É sempre muito chapado. Nossa, vocês estão falando sobre a dor, e aí já vem com aquele peso, né? Já vem com aquela carga dramática. Não, a gente está realizando trabalhos, para além de qualquer outra coisa. A gente está fazendo, a gente está criando, a gente está desenvolvendo o nosso trabalho. E eu acho que, às vezes, o que não nos perguntam em determinados momentos é o que tem além do trabalho que você está realizando, sabe? Como é que está a sua trajetória? Eu acho muito bacana você trazer primeiro, falar da trajetória do que eu faço, do meu grupo e tudo mais, porque é isso, a gente não é, a Érica não é só esse trabalho aleatório, a Érica é uma atriz, uma historiadora, uma mina que está fazendo vários rolês, então eu acho que o que falta perguntar um pouco perguntar na profundidade, sabe? Sim. De saber que a gente não é uma coisa única, de saber que a gente é muito mais complexo, seja lá o que a gente estiver fazendo, tem sempre um lugar de complexidade sobre a nossa figura como artista, sobre o nosso projeto artístico. Ele é múltiplo. Então, esse papo de que é sempre a mesma coisa, é coisa de quem, na realidade, não vai ao teatro para ver os nossos trabalhos, e não acompanha a nossa trajetória, a nossa carreira. Então, eu acho que é sempre isso que falta. E antes de me despedir, eu queria agradecer mais uma vez. E eu queria aqui também trazer para quem tiver oportunidade, quem tiver, né, esse approach de chegar nessa entrevista e olhar, que é a questão de público, gente, de boca a boca, o quanto é importante. Por isso que esse espaço foi super importante, sabe? De poder promover teatro, de trazer os públicos de volta para o teatro, público em geral. Esse trabalho é um trabalho que dialoga com muita gente, com certeza, que vai trazer uma realidade que muita gente reconhece. Então, e a necessidade de nós como artistas e como público em geral é estar no teatro para ocupar um lugar que é nosso. Eu espero muito, eu desejo muito e eu trabalho muito para que as pessoas também, à minha volta, tenham esse conhecimento, né? Essa certeza de que o teatro é nosso. E se é nosso, eu tenho que estar no teatro. Então, esteja no teatro. Obrigada, Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ai, que lindo isso que você falou. Muito. Obrigada. Merda! Érica, até a noite. Até! E bom ensaio! Obrigada. Vamos pra lá.
Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Olha lá, você não tá me vendo. Não, Ai, não tô te vendo, Natália. gente, eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Érica, com você agora. O que que você gostaria de falar que não é perguntado? Poxa, né? Eu acho que tem tantas coisas e realmente essa pergunta é profunda, assim, né? Mas eu acho que é isso, dos nossos saberes, sabe? Dos sonhos. Porque para um trabalho aparecer, tem tanta gente envolvida, tanto estudo, então eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Das pessoas também perguntarem sobre qual linha de pesquisa ou Uhum, perspectiva de futuro, porque é tão bom, né, estar aqui, poder fazer esse encontro e falar sobre teatro. Você e a Nilceia falando no início sobre política pública. Eu acho que esse tipo de encontro fomenta que as coisas se alarguem no sentido de encontrar mais pessoas. Tem tanta gente pensando coisas sim, parecidas ou não, mas que se conectam, né? Então eu acho que falar sobre os nossos saberes e os nossos desejos é algo muito importante, porque são coisas que colocam a gente em movimento e para frente. sim. Ah, obrigada, Érica, mesmo. Sei que foi breve, né, o que eu falei, mas fiquei muito contente de conversar com vocês. E para finalizar, eu queria. E prazer também, fiquei muito feliz de conhecer, né, vocês aqui. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas tá valendo. Eu queria, para finalizar, que você falasse onde que tá a peça, até quando vai, essa parte mais prática. Legal. Nós estamos no Sesc Vila Mariana, em cartaz quinta sábado, sempre às 20h30. E nos feriados do dia 15 e dia 20 de novembro, as sessões são às 16h30. E no dia 20 vai ter um bate-papo após a apresentação sobre racismo e necropolítica. Legal, Então, a gente vai apresentar e na sequência vai ter um bate-papo e aí também dá para entender um pouco mais desses atravessamentos que aparecem ali na cena. que legal. Nossa, incrível. Obrigada. Gente, muito obrigada quem passou por aqui. A live vai ficar gravada. Espero que tenha gravado tudo, todas as imagens, que hoje tá meio confuso aqui. Juro, em um momento eu comecei a ficar laranja. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí tá uma coisa bizarra. Mas obrigada, Érica. Assim, muita merda, muita merda. Espero que vocês continuem aí com o processo de aleatório, que a peça, né, depois dessa temporada vá para outros teatros. E espero que a gente se encontre pelos teatros também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Aguardo vocês lá. Fechou. Beijos. Beijo. Até mais. Bom final de semana. Boa peça. Obrigada. Tchau.